Sabe, eu tava pensando, por acaso você já assistiu Ghost in the Shell? Ou Akira, Perfect Blue, ou leu o mangá de Boa Noite Pum Pum? Provavelmente não. Isso é muito estranho quando você para pra pensar que algumas dessas obras são consideradas referências em suas áreas, como por exemplo Ghost in the Shell. Ele é responsável por inspirar um dos filmes mais revolucionários até os dias de hoje, que no caso é o filme Matrix. Todas as obras citadas aqui têm muita qualidade, porém elas não têm o reconhecimento que deveriam, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Animes que são obras-primas escondidas. Pra começar, eu quero falar de Ghost in the Shell, a obra que na minha opinião é a melhor dentre todas que estão nesse vídeo. Ghost in the Shell retrata a história de Makoto, uma agente policial que acaba transferindo toda a sua mente para um corpo de ciborgue. E conforme o tempo vai passando, ela começa a se questionar quem realmente ela era, se ela realmente foi um ser humano em algum momento, ou se aquilo são tudo memórias implantadas do governo na cabeça dela. E conforme o tempo vai passando, acaba aparecendo o antagonista da história, chamado Mestre dos Fantoches. Ele acaba sendo um antagonista porque ele consegue modificar a memória de pessoas que são ciborgues, tanto que tem um cara que ele achava que tinha uma família, que tinha uma esposa e tinha filhas, sendo que na verdade ele nunca teve nada disso. Ele morava sozinho em uma kitnet e nunca foi registrado que ele tinha sido casado em algum momento. E conforme isso foi passando, a Makoto começou a se questionar o que era ser um ser humano. E essa é toda a temática principal do filme. Qual é a definição de ser humano? Tanto que eles utilizam o dilema da barca de Teseu no filme. E é basicamente o seguinte: imagina que eu tenho um navio feito de madeira, um barco feito de madeira. E conforme o tempo vai passando, eu vou mudando as madeiras desse barco, porque ele vai ficando antigo e eu tenho que trocar as madeiras. Se todas as tábuas forem trocadas, continua sendo o meu barco ou acaba virando um barco novo? E a partir disso é feita a comparação com o corpo humano, a questão da Makoto. Porque a Makoto acabou passando todas as memórias, todas as informações dela para um corpo de um ciborgue. E a partir disso vem o questionamento. Ela lembrar que em algum momento foi um ser humano faz com que ela seja um humano? Ou o fato dela ter trocado completamente seu corpo, todas as suas peças, todas as suas, entre aspas, tábuas, faz com que ela seja apenas uma criatura que se assemelha com um ser humano, mas nunca teve realmente algum pingo de humanidade. Tanto que uma coisa que ela faz durante o filme é submergir dentro do mar, porque aquele é o único momento que ela sente um pouco de medo, porque já que ela se tornou uma ciborgue, se ela tomar um tiro, se ela for metralhada, ela pode só trocar as peças dela, porém, se ela acabar afundando, o sistema dela só vai pifar e ela vai acabar morrendo. E toda essa reflexão que o filme acaba passando faz com que ele seja bastante interessante, pelo menos na minha opinião. Eu gosto bastante da forma que ele retrata as coisas, a forma que ele faz com que você pense em relação ao que é realmente ser um ser humano. E toda essa questão acaba sendo mais atual do que nunca quando a gente para refletir o que nós estamos tendo atualmente. Não só os vídeos e as imagens feitas pelo ChatGPT, como a empresa que fez ele, a OpenAI, acabou postando um vídeo com um robô utilizando inteligência artificial. E se por acaso acabarem colocando uma aparência humana nele, ele vai ser um ser humano? O fato dele pensar faz com que ele seja um ser humano? E eu posso ir mais além. Se ser humano é ter sentimentos, e se em algum momento essas máquinas começarem a falar que sentem algo, se elas começarem a dizer que têm sentimentos, que elas sentem dor, que elas sentem raiva, elas vão se tornar seres humanos? Porque mesmo que elas digam que são seres humanos, elas não têm alma. Elas são apenas cascas vazias. E é basicamente isso que o filme retrata. Ghost in the Shell, o fantasma na casca. O fantasma é a representação da alma da Makoto, que pode ter sido ou não induzida a acreditar que era um ser humano, da mesma forma que esses robôs podem ser induzidos ou não a acreditarem terem sentimentos. Outra obra que eu quero citar aqui é Perfect Blue. Porque diferente de Ghost in the Shell, que tem uma temática mais fantasiosa, Perfect Blue retrata sobre como a mídia trata as pessoas que se tornam populares nela. E é basicamente isso que acontece no filme. Mima, que é a protagonista do filme, era uma idol junto com outras duas garotas, mas logo no começo da história é contado que ela está se aposentando desse trabalho de idol, porque a agência dela percebeu que vale muito mais a pena ela se tornar uma atriz do que ela continuar sendo idol, até porque ela não recebe tanto dinheiro assim. E é isso que acaba acontecendo, ela é forçada a entrar no mundo da atuação contra a vontade dela, e para ela conseguir chamar a atenção, acaba que ela recebe um papel meio complicado. A personagem que ela faz na história trabalha num bar de entretenimento adulto, vamos colocar assim. E acaba que, enquanto ela tá trabalhando, ela acaba sendo isso aí. E a cena é muito pesada, tá? Se você é uma pessoa jovem, se você tem estômago fraco, não assiste esse filme ou pula essa cena.
mas acaba tendo cenas parecidas, então se você não aguenta ou você é muito jovem, eu não recomendo que você veja isso. E essa cena, mesmo que pareça meio desnecessária, serve pra mostrar meio que a perca da inocência dela, o sonho dela sendo destruído. Porque no começo, quando ela trabalhava de idol, era algo muito bonitinho, né? Ela sempre vestia uma roupa rosinha, sempre muito fofinha. E logo quando ela encara a realidade de ser uma atriz, isso acontece com ela. Tipo, toda a inocência que ela tinha, tudo que ela tinha, foi destruído. E ela acaba tendo vários problemas psicológicos por causa desse acontecimento, né? Mesmo que não tenha sido de verdade, fosse só uma encenação, depois ela acaba tirando outras fotos, né? Ela acaba fazendo pose pra revista e tem várias fotos bastante problemáticas que ela acaba tirando. E só vai destruindo cada vez mais a aparência dela. Tanto que o filme retrata bastante isso, ela perdendo a inocência que ela tinha. E tem um momento que é basicamente de quebrar completamente a personagem, quando o grupo de idol que ela fazia parte começa a ter sucesso logo depois que ela saiu dele. E isso faz ela começar a se odiar muito, porque ela pensa que se ela tivesse continuado, se ela tivesse insistido um pouco mais, ela teria conseguido realizar o sonho dela de ser uma idol. Porque o grupo dela deu certo, o grupo que ela tinha deu certo, e a culpa não era dela, era apenas questão de tempo. Só que o mundo queria que ela amadurecesse, os empresários dela, né, a agência dela queria que ela amadurecesse, e fez com que ela passasse por tudo isso, por todo esse trauma. E o filme basicamente retrata isso, retrata como a mídia destrói a personalidade de alguém, destrói o sonho das pessoas. E a mensagem desse filme não poderia ser mais atual quando a gente para pra comparar dois caminhos. O primeiro, quando a gente pensa nos pais que obrigaram os filhos a serem coisas que eles não são. Por exemplo, o garoto que queria ser jogador de futebol e foi obrigado a fazer arquitetura. E é mais ou menos isso que acaba acontecendo com a Mima. A Mima começa a ter essa dupla personalidade, não só por causa do trauma, mas quando ela vê que todas as pessoas conseguem o que ela queria, mas ela não conseguiu. Quando ela vê que ela teve que sacrificar todo o sonho dela para fazer algo que ela nunca quis ser atriz. E isso acontece com várias pessoas que às vezes queriam, sei lá, fazer vídeo pro YouTube ou trabalhar em uma outra carreira, mas os pais forçaram ela. Tanto que no filme, a representação dos agentes da Mima são um homem e uma mulher. Basicamente, a representação do pai e da mãe dela. Não são os pais literalmente, mas de forma figurativa. Da mesma forma que muitos pais por aí influenciam os filhos de forma negativa, falando parecerem coisas que eles nunca quiseram ser. E outro caminho que a gente pode seguir aqui, que é muito mais atual, é a questão da internet. Pessoas que fazem coisas absurdas apenas por um pouco de atenção. Da mesma forma que a Mima teve repulsa de si mesma quando ela viu as fotos, quando ela percebeu o que ela estava fazendo, há muitas garotas por aí que têm repulsa de si, tendo que vender fotos de si mesmas, não porque elas queriam, mas talvez porque fosse o único caminho naquele momento. E não só isso, como pessoas que arriscaram a própria vida ou expuseram a própria privacidade, tudo isso para conseguir um pouco de curtida e um pouco de atenção na internet. Da mesma forma que a Mima teve que fazer aquela cena do bar, não porque ela queria, mas porque era a única forma dela continuar seguindo em frente, já que seu sonho já tinha sido destruído. E um anime que com certeza não poderia ficar de fora desse vídeo é Akira. Akira tem uma grande importância para a história da animação no geral, não só porque ele popularizou animes no ocidente, mas também foi muito importante para perceberem que nem sempre a animação precisa ser algo infantil, porque antigamente somente os filmes em live action, utilizando atores reais, era algo mais sério, mas a partir de Akira começaram a notar que os filmes poderiam ter uma pegada mais séria mesmo sendo animação. Nesse vídeo eu vou comentar somente na sua versão do filme, porque eu acabei não lendo o mangá, mesmo que falem que ele tem grandes diferenças, ele acaba sendo melhor, eu infelizmente não li ele ainda. Mas o filme, ele não fica pra trás, o filme tem uma animação muito bem feita. Infelizmente, eu não sei se eu vou poder colocar cenas aqui. Caso eu consiga, eu vou deixar alguns trechos do filme passando para que vocês entendam o que eu tô falando em relação à qualidade, à fluidez de imagem, coisa do tipo. Se não der certo, vou deixar os links nos comentários para que vocês possam dar uma olhada. Mas a animação de Akira é muito bem feita, a animação tem uma qualidade muito alta, tanto que enquanto eu tava pesquisando para fazer esse vídeo, eu vi uma informação que teoricamente inventaram 50 cores novas somente para esse filme. E como inventa cores, eu não faço ideia, mas falaram que inventaram 50 cores novas exclusivamente para esse filme. E faz sentido, porque a animação desse filme é muito boa. Tem momentos nesse filme que são tão marcantes que outras obras acabam fazendo até mesmo referência a esses momentos que são tão impactantes dentro do filme.
E a história do filme também é um espetáculo à parte, porque não só o protagonista é muito bom, como o antagonista e alguns dos personagens secundários têm muito desenvolvimento e têm muita qualidade em sua escrita. E junto disso, tem o mundo ao redor que é muito vivo, a construção de mundo desse filme é muito boa. E logo no começo do filme, nós vemos manifestantes brigando com a polícia por causa de fome, das situações que eles se encontram, ao mesmo tempo que nós vemos várias gangues de adolescentes brigando entre eles mesmos, porque o sistema de educação daquele país já foi embora, não existe mais nenhuma segurança naquele local e a educação também já não tem mais nenhuma importância. E enquanto isso tudo vai acontecendo, nós vemos um tipo de seita, pessoas que falam sobre o retorno de um deus, uma profecia que estaria para acontecer, e tudo isso acaba ganhando muito mais impacto quando no final do filme isso tudo se culmina com a aparição do antagonista pro público, porque eles começam a acreditar que esse deus da profecia realmente apareceu, ele seria o antagonista do filme, que é o Tetsuo, que no caso ele é o melhor amigo, era o melhor amigo do protagonista. E cara, eu vou tentar dar um resumo da história aqui para vocês poderem pelo menos entender mais ou menos o quão incrível é essa obra. A história se passa no Japão, no ano de 2019, em uma distopia. Basicamente é o contrário de uma utopia, que seria o mundo ideal. Então a distopia seria o mundo que ninguém gostaria de viver. E é onde que tá passando vários problemas sociais, onde eu acabei citando. E nisso, vários adolescentes fazem parte de gangues de motoqueiros, né? E nisso nós temos o protagonista, que é o Kaneda. Ele é o líder de uma das gangues, e dentro dessa gangue existe o melhor amigo dele, que é o Tetsuo. E esse Tetsuo, ele sempre teve inveja do Kaneda, ele sempre queria ser igual ao Kaneda, porque o Kaneda sempre foi meio que o herói, e o Tetsuo sempre foi deixado de lado, ele meio que sempre foi a sombra do Kaneda. Até que um certo dia, em uma briga entre motoqueiros, acaba que o Tetsuo se envolve em um acidente com uma criança estranha. Criança essa que era um experimento militar e possuía superpoderes, e a partir daí o Tetsuo é levado pelo governo e ele começa a passar por vários experimentos, até que descobre que ele também tem superpoderes e esse poder vai começando a corroer a cabeça dele. E eu sei que parece um pouco genérico, mas foi daqui que esses temas surgiram. Esse tema de crianças que ganharam poderes por causa do governo surgiu de Akira, e várias outras coisas. Essa questão de ganhar superpoderes e acabar deixando ele se corromper veio de Akira. E eu tô falando isso não só porque ele foi o primeiro, mas porque é muito bem feito. A justificativa pro Tetsuo acabar se tornando do mal não é porque ele queria dominar o mundo, mas é porque ele queria sair da sombra do Kaneda. E infelizmente eu não posso falar mais aqui, porque senão vai ser spoiler, mas eu recomendo que vocês assistam esse filme, porque além dele ter uma história muito boa, com vários momentos marcantes, com certeza ele é um marco na história da animação. O último que eu quero falar aqui, ele não tem anime, na verdade não é nenhum filme, porque todos os anteriores foram filmes, e esse só tem um mangá. Mas o mangá é muito bem feito, tem muita qualidade, e o design do protagonista tem uma justificativa. Muitas coisas que aparecem têm justificativas porque são simbologias que a gente consegue subentender, que é a Boa Noite Pum Pum. E antes de falar do mangá, eu quero deixar um aviso muito importante aqui. Se você tiver intenção de ler ele, sabe que ele trata de temas bastante sensíveis, como abuso e outras coisas, entendeu? Tem coisas relacionadas a Sui, né? Então tenha ciência que ele trata de temas bastante sensíveis, e se você tiver gatilho com isso, eu recomendo que não veja, né? Ele mostra de forma bastante explícita, e também tem várias coisas meio mais 18, né? Relacionadas a sapecagens. Então assim, se você não gostar desse tipo de coisa, se você se sentir incomodado, vê um resumo na internet. Eu vou deixar aí nos comentários uma playlist de uma moça que falou de cada volume de Pum Pum. Ela fez um resumo muito bem feito, e caso você não queira ler o mangá por causa do tema que eu falei ou coisa do tipo, é só assistir os vídeos dela, porque são muito bem feitos e enfim. Falando sobre o mangá, Boa Noite Pum Pum é um mangá muito bem feito, que tem muita qualidade, e pra dar uma sinopse dele é até complicada, porque não é uma história fixa, não é tipo, ele quer ir daqui até aqui, ele quer fazer tal coisa, não. É a história de amadurecimento do protagonista, é a história de como o Pum Pum foi de uma criança que, sei lá, no começo da história ele tinha uns 10 anos mais ou menos. Ele foi de uma criança inocente a um adulto que fez várias coisas no decorrer da vida dele, eu digo várias coisas complicadas. Então assim, não tem como eu explicar a história de Pum Pum aqui, seria um vídeo muito grande, e eu recomendo que leiam o mangá, porque eu sei que parece bastante simples, mas toda a história do Pum Pum é algo muito real, sabe? São problemas que você se identifica conforme o tempo vai passando. E o design dele, a forma que ele aparece, no decorrer do mangá tem várias interpretações para as formas que ele vai assumindo, né? Como por exemplo, tem um momento que ele vira um triângulo, ele vira uma pirâmide. E isso seria meio que representando a depressão que ele sente, porque a forma de passarinho seria meio que ele verdadeiro.
E quando ele se comprime dentro de um triângulo, parece que tudo que ele era, todos os sentimentos que ele tinha foram comprimidos. Parece que aquela forma de passarinho foi encaixada de forma forçada dentro daquele triângulo. E seria meio que o que ele tá sentindo, ele não consegue expressar os sentimentos dele. Ele sente que tá preso, que ele tá... Sabe, é muito complexo de explicar aqui, mas é muito interessante. Quando você lê o mangá, quando você entende o que a mensagem quer passar, você se comove com a história do protagonista. E tem várias outras simbologias, tanto que no mangá ele não fala, ele não tem balão de fala. O máximo que tem é alguns momentos que são quadros separados, né? Tem um Pum-Pum na imagem, aí tem um quadro todo preto que tem a fala dele naquele meio. Mas ele não fala, porque o que ele sente é que ninguém se importa com o que ele fala. Tanto que em vários momentos ele só tá existindo ali e ele vai seguir na vida dele, entendeu? Você subentende o que ele queria dizer, mas ele não fala, ele não tem nenhuma reação, ele só continua existindo naquele lugar. Porque ele sente que ninguém se importa com o que ele quer, ninguém se importa com o que ele vai dizer. Isso é muito profundo, a forma que isso é mostrado dentro do mangá é muito interessante. E essa profundidade toda não é só com o protagonista, são com vários personagens. Um exemplo muito claro disso é o pai do protagonista, que é algo simples, ele não aparece muito no mangá. E eu vou dar spoiler aqui porque acontece no primeiro capítulo e um pouco mais lá pra frente, mas não tem tanta importância assim. Mas é só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. O pai do Pum-Pum, a gente acredita que ele bateu na própria esposa, né? No primeiro capítulo a gente tem essa impressão que ele bateu na própria esposa. Porque a gente vê a casa toda revirada, a gente vê as coisas caídas no chão e só ele em pé, e a esposa desmaiada. Então a gente tem aquela impressão que foi ele que bateu na própria esposa. E, enfim, eu não vou explicar o que aconteceu, caso você queira saber, você lê o mangá, mas por causa disso ele teve uma medida protetiva, né? Ele foi obrigado a ficar longe do Pum-Pum, e quando ele consegue se reaproximar do Pum-Pum, anos depois, tipo, o Pum-Pum tinha, sei lá, 10 anos quando isso aconteceu, e ele encontra o Pum-Pum de novo já na fase adulta, mais ou menos. E quando isso acaba acontecendo e ele tenta falar de novo com o Pum-Pum, não é a mesma coisa. Ele não sabe como lidar com o Pum-Pum, com a nova forma que o Pum-Pum tá. E eu digo nova forma, tipo assim, de tá amadurecido, ser uma pessoa nova. Porque ele lembra do Pum-Pum sendo uma criança, de gostar de passar o tempo dele olhando as estrelas. E quando ele vai falar com o Pum-Pum, ele tenta ser aquela pessoa boba. Mas não é porque ele é uma pessoa boba, uma pessoa idiota. Mas é porque é aquela forma que ele tratava o filho dele quando era uma criança. Porém, o Pum-Pum não é mais daquele jeito, ele passou por muita coisa. E infelizmente o pai dele não estava presente para poder ver isso. E no final o pai dele percebe que o Pum-Pum não quer mais a presença dele ali, porque foram muitos anos, né, que um passou separado do outro, tanto que ele até chama o Pum-Pum pra morar com ele, mas o Pum-Pum não quer. E é muito triste porque, ao mesmo tempo que a gente acaba descobrindo uma coisa, né, em relação às cartas que ele recebeu do pai dele, eu não vou dar spoiler do que é, quem leu o mangá sabe o que eu tô falando, e a gente tem a impressão que o pai dele é muito babaca, a gente também acaba descobrindo que aquilo foi um erro do pai dele. O pai dele não sabia como lidar com o Pum-Pum. Ele queria estar presente na vida do Pum-Pum e infelizmente ele não consegue. Tanto que quando ele vai embora, ele fica se ressentindo. Eu não lembro agora se ele chora exatamente, mas é muito provável que ele tenha chorado, porque ele queria estar presente naqueles momentos que o Pum-Pum teve. Os vários momentos, os vários problemas que o Pum-Pum teve, ele queria estar presente, mas infelizmente ele não podia. E, cara, essa profundidade, não só ele, como a mãe do Pum-Pum também tem uma profundidade muito boa. E eu não vou dar spoiler aqui porque é muito mais importante pra vinda do Pum-Pum o que acontece com a mãe dele. E, cara, é muito triste. A história de Pum-Pum é muito boa, os personagens são muito bons. E tem certos momentos da história que não tem muito a ver com o protagonista e eu acabo só pulando, né? Quando tem, tipo assim, tem um grupo que fala que tem que salvar a Terra, que não sei o que. Eu só pulo essa parte porque não é tão interessante quanto a história do Pum-Pum. E eu recomendo quem for ler também pular. Mas se quiser ler, pode ler. Só não é tão legal assim. Mas enfim, Boa Noite Pum-Pum é isso. Personagens muito bem escritos, uma arte muito bem detalhada e uma história cativante que você fica interessado pra saber o que vai acontecer depois. Ele mexe sim com temas bastante pesados, mas a mensagem que ele passa, a forma que ele conta que os sentimentos são importantes, que nós não podemos negligenciar nos sentimentos, é muito bem feito e com certeza será lembrado como um dos melhores mangás quando o tema for relacionado a sentimentos pessoais. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, porque é um tema diferente, né? Não é falando sobre shonens ou coisa do tipo, é algo mais sentimental. E eu gostei bastante de fazer esse vídeo, eu gosto bastante dessas obras e caso vocês assistam, venham aqui depois falar a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não gostaram. E eu recomendo que vejam vídeos falando do final, falando sobre Perfect Blue, falando do final de Ghost in the Shell, o final de Akira, porque são obras meio confusas, mas são muito boas na minha percepção. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que nos encontremos novamente. Falou!